¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos hombres parecen perderse en ti sin que tú muevas un solo dedo, mientras otros permanecen indiferentes, como si algo esencial estuviera escondido justo debajo de la superficie? ¿Y si aquello que siempre te dijeron sobre el amor masculino fuera apenas una sombra proyectada en la pared, una ilusión que oculta la verdad que siempre permaneció en silencio? Hay momentos en que el alma reconoce un llamado que la mente insiste en negar, y este podría ser uno de ellos. Porque lo que enamora a un hombre no es lo que la mayoría imagina. No es la belleza evidente, ni la sonrisa ensayada, ni el esfuerzo desesperado por agradar. Jung diría que es en el inconsciente donde se encienden los verdaderos fuegos del deseo, y que es allí, en ese territorio oculto donde se revelan las fuerzas que él mismo no sabe nomear. Y tal vez, solo tal vez, estés a punto de descubrir por qué dos hilos invisibles determinan todo lo que un hombre siente por ti, aun cuando él jure que no entiende sus propios impulsos. Pero antes de revelarte lo que está detrás de estos hilos, debes saber que nada del que creías sobre las relaciones humanas permanece en pie cuando a psicología profunda entra en escena. Hay verdades que no acarician, sacuden, y existen preguntas que, una vez escuchadas, no desaparecen más. ¿Qué parte de ti despierta el arquetipo que él busca desde su infancia? ¿Qué gesto tuyo activa en él una memoria que nunca vivió, pero que siempre estuvo esperando? No busques respuestas, todavía. Solo observa cómo tu mente intenta llenar los vacíos. Te advierto algo, hay revelaciones que no pueden ser desoídas. Cuando comprendes lo que realmente mueve a un hombre hacia ti, no hay marcha atrás. La máscara cae, la narrativa social se deshace, y lo que queda es una verdad tan nítida que casi incomoda. Una verdad que explica por qué algunos hombres se aferran a ti como si fueras un espejismo imprescindible, mientras otros nunca ven lo que está justo delante de ellos. Y tal vez, sin saberlo, tú misma has estado ignorando estas fuerzas desde siempre. Así que quédate, no porque yo lo diga, sino porque hay algo en ti, algo ancestral, que quiere entender lo que está por venir. Y cuando escuches cuáles son estas dos fuerzas primordiales, comprenderás por qué todo lo vivido hasta hoy se sentía incompleto, como un puzzle con una pieza escondida. Lo que descubrirás al final de este vídeo no solo explicará por qué un hombre se enamora, sino por qué, hasta ahora, nadie te lo había contado. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que una mujer siente que algo dentro de un hombre se mueve hacia ella, como si una corriente inconsciente lo empujara en su dirección sin que él consiga entender por qué. Y quizá tú misma has vivido ese momento, ese sutil estremecimiento que alimenta dúvidas que nunca usaste formular en voz alta. ¿Qué parte de ti é vista por ele além da superfície? Que sombra tu cruza com a sombra dele e cria essa estranha atração que o assusta e ao mesmo tempo o chama? Jung diria que nada disso é acaso. É o inconsciente tentando completar um desenho antigo. Porque no fundo, todo homem é um viajeiro perdido entre símbolos que não compreende, guiado por forças que fingem ser decisões. E quando ele olha para ti, não está vendo apenas a mulher que está frente a seus olhos. Está reconhecendo algo que ele carregou por toda a vida, mas nunca soube nomear. Algo que se acende apenas quando encontra a forma certa, o gesto certo, a energia certa. Há quem a chame de química, mas é muito mais profundo que isso. É o encontro entre sua imagem interna e a tua presença externa. Uma colisão inevitável que desperta memórias que ele nunca viveu, pero que lo habitam desde sempre. E é nesse terreno invisível que nasce o primeiro dos motivos pelos quais um homem começa a se apaixonar. Não pense em algo lógico, racional, previsível. Não é. É quase sempre um choque. Ele se vê refletido em ti de uma maneira que não entende. Ele se sente exposto, mas atraído, desconfortável, pero incapaz de retroceder. É como se uma parte adormecida de sua psique despertasse ao tocar a tua energia. E, no entanto, ele não sabe que isso acontece. Ele apenas sente a inquietação, sente o impulso,
sente a necessidade, mas não percebe que tudo começou muito antes de você dizer a primeira palavra. Talvez por isso, tantos homens se aproximem de uma mulher como quem segue um chamado ancestral, mesmo quando dizem não. Acreditar em nada disso. Eles sentem a vibração, o magnetismo, a promessa silenciosa de algo que pode finalmente resolver uma tensão interna que carregam desde a infância. E o mais desconcertante é que você, sem perceber, toca exatamente essa ferida, não para abri-la, mas para iluminá-la. É tua presença que ativa esse movimento. E é por isso que alguns homens simplesmente não conseguem te esquecer, mesmo que tentem. E agora, talvez uma pergunta comece a se formar dentro de você, sem que eu precise formulá-la claramente. Se um homem se move em sua direção porque algo dentro dele te reconhece, o que exatamente ele está reconhecendo? A resposta ainda não será dita, não agora, mas ela está aqui, latente, circulando entre as palavras, esperando o momento certo de emergir. E quando surgir, tudo ao seu redor fará sentido de uma forma que talvez você ainda não esteja preparada para admitir. Há um segundo movimento dentro del hombre que poucas mulheres percebem, um temblor quase espiritual que surge no cuando él mira hacia afuera, sino cuando mira hacia adentro y descubre que algo en ti lo obliga a confrontar partes de sí mismo que llevaba décadas evitando. Y es curioso, porque a primeira vista, ele acreditou que estava apenas atraído, mas aos poucos percebe que está sendo desafiado. Há algo em ti que o empurra em direção a si mesmo, algo que o desnuda sem tocá-lo, algo que devolve cada sombra sua amplificada, pedindo para ser reconhecida. E como nos inquietaria, ante isso? Porque o homem, mesmo quando parece forte, carrega dentro de si uma arquitetura de medos silenciosos. Medo de não ser suficiente, medo de fracassar, medo de ser visto além de suas máscaras. E, paradoxalmente, é justamente quando uma mulher toca esses medos, não para feri-lo, mas para revelá-los, que ele começa a se conectar de verdade. Jung dizia que ninguém encontra o outro antes de encontrar a si mesmo, e talvez seja por isso que ele sente em ti algo que não sabe explicar. Você não o elogia, você o vê. Você não o protege, você o desperta. Você não o prende, você o sustenta no espelho. E essa revelação é tão desconfortável quanto irresistível. Ele tenta se afastar, tenta negar, tenta racionalizar, mas algo sempre o traz de volta, porque a energia que emana de ti não é a de quem oferece respostas prontas, e sim a de quem faz perguntas que ele nunca teve coragem de encarar. E isso o atrai com uma força que ele não controla. Por quê? Porque é raro encontrar alguém que não apenas goste dele, mas que o convide, mesmo em silêncio, a ser mais do que aparenta ser. A profundidade assusta, pero também cura. Por eso es que muchos hombres, sin saberlo, comienzan a enamorarse justo en el momento en que sienten que tú podrías ver lo que ellos mismos escondieron por tanto tiempo. Tú representas una puerta, una posibilidad, un pasaje hacia uma versão que ele sempre desejou, mas nunca teve coragem de alcançar. E isso cria uma dependência emocional sutil, não porque ele precise de ti, mas porque precisa da transformação que apenas tua presença parece catalisar. Ninguém admite isso, pero todos lo sienten. E agora, uma nova inquietud empieza a formar-se, igual que una sombra que se extiende lentamente sobre la conciencia. Si él se inclina hacia ti porque algo en ti lo revela, ¿qué exactamente que tua energia desperta nele? Porque apenas poucas mulheres têm esse efeito, e talvez sem entenderem por quê. A resposta está próxima, mas ainda permanece envolta em una neblina simbólica. Deja que la tensión crezca. Deja que el inconsciente hable antes que las palabras. Lo esencial aún no ha sido dicho. Hay un punto en la psique masculina donde el deseo deja de ser deseo y se convierte en revelación, un umbral sutil donde ele percebe que não é apenas atração o que sente, mas uma espécie de chamada interna que o empurra em direção a algo maior do que ele mesmo. E talvez tu nunca hayas notado el instante exacto en que esto sucede. Es cuando él deja de mirarte con los ojos y comienza a mirarte con la memoria.
una memoria que no vivió, pero que lo persigue desde la niñez. Jung lo llamaría un eco arquetípico, una señal de que un símbolo interno finalmente encontrou forma externa. E es aqui donde surge o segundo motivo que empurra um homem a se apaixonar. Um motivo que não tem nada a ver com o que você faz, mas com o que você desperta. Há mulheres que tocam apenas a pele, e há mulheres que tocam o destino. E quando ele te percebe como parte desse destino, algo dentro dele se reorganiza. Ele começa a te ver como uma ponte, uma guardiã, uma presença capaz de dar sentido ao caos interno que ele sempre escondeu. Êxodo o atrai tanto como lo aterra. Porque não se trata solo de amor, se trata de propósito. E isso o desarma. Ele sente que contigo não precisa fingir a força que não tem, nem esconder a fragilidade que o consome. Tua energia cria um espaço onde ele pode, pela primeira vez, respirar sem máscaras. E essa sensação, tão rara, tão sobreciosa, o marca de um jeito que ele não sabe explicar. ¿Cómo no habría de enamorarse cuando tú representas justamente aquello que él nunca encontró en ninguna otra parte? No eres refugio, eres revelación. No eres conforto, eres despertar. Y toda revelación tiene un precio psicológico. Una vez vista, no puede ser olvidada. Pero lo más profundo es que tú no haces nada de forma consciente. No fuerzas, no persuades, no conquistas. Apenas existes de una manera que toca estructuras internas que él nunca quiso ver. E isso cria um magnetismo que foge do controle. Ele tenta racionalizar. Es química, es coincidencia, es apenas una fase. Pero el inconsciente no se rinde tan fácilmente. Cuando ele se aproxima de ti, está, sem perceber, tentando recuperar uma parte perdida de si mesmo. É por isso que volta, mesmo quando diz que não voltará. É por isso que te busca, mesmo quando jura que não quer nada sério. E agora, mientras escuchas estas palavras, talvez empieces a sentir um leve estremecimento en tu propio interior, como si algo en ti también estuviera siendo revelado. Porque si él se mueve hacia ti guiado por símbolos profundos, ¿qué símbolo eres tú sin darte cuenta? ¿Qué verdad cargas en tu presencia que hace a un hombre reconocerse en ti? La respuesta está comenzando a tomar forma, como una figura emergiendo desde la sombra, pero aún no es tiempo de nombrarla. Lo inconsciente necesita su ritmo. La revelación completa aún está en camino. Hay un momento en que el hombre, aún sin comprenderlo, empieza a sentir que tu presencia altera la forma en que él se relaciona consigo mismo. Es como si cada palabra tuya recorriera corredores secretos de su psique, despertando impulsos que él creía enterrados. Y de pronto, sem saber por quê, ele começa a agir de maneira diferente, mais atento, mais presente, mais vulnerável. Não é você quem muda a forma dele existir. É ele quem começa a se mover como se estivesse sendo visto por alguém que reconhece até suas partes mais escondidas. ¿Cómo no estremecerse ante esto? Porque cada hombre en lo más profundo teme ser transparente. Teme que alguien pueda enxergar suas rachaduras, pero de algún modo inexplicable, ele não sente esse medo contigo. E isso o intriga, o confunde, o atrai. Tua energia não ameaça, ela revela. Não pesa, ela libera. Não invade, ela ilumina. E cada vez que ele percebe esse movimento interno, sente a estranha sensação de que algo em sua vida está sendo reorganizado, como se peças antigas finalmente encontrassem seu lugar. A atração deixa de ser superfície e passa a ser enigma. E esse enigma se vuelve cada vez más irresistible, porque lo desafía a abandonar la versión limitada de sí mismo que usaba para sobrevivir. Junto a ti, ele se vê invitado a abandonar o personagem e voltar ao homem real que sempre teve medo de ser. E isso cria uma tensão dulce, quase dolorosa, porque cada vez que se aproxima, siente que poderia perder o controle. Pero cada vez que se aleja, siente que está traicionando algo dentro de sí. Jung diría que estás dialogando con su alma, no con su ego. Y el alma siempre reclama lo que le pertenece. Por eso, él empieza a confundirte con un destino.
no porque tú lo hayas prometido, sino porque él mismo empieza a sentir que te encontró en un punto exacto del camino, donde ya no podía seguir siendo o mesmo. Es como un símbolo vivo, una figura arquetípica que surge cuando el hombre está listo, aunque él jure no estarlo, para iniciar un ciclo nuevo dentro de sí mismo. Y esa sensación lo envuelve, lo desorienta y, sobre todo, lo atrae con una fuerza que desafía cualquier lógica. ¿Qué se hace cuando alguien te desarma con una mirada? ¿Qué se hace cuando alguien te recuerda quién siempre fuiste? Y ahora, mientras estas palabras se instalan en tu interior, quizá empieces a notar que la verdadera pregunta nunca fue por qué los hombres se enamoran, sino por qué se enamoran de ti de un modo que no se parece a nada que ya hayan vivido. Porque si él se transforma ao teu lado, ¿qué parte de ti atua como un portal para essa transformação? A resposta está se aproximando, respirando entre as entrelinhas, pronta para tomar forma. Mas ainda não. A mente precisa desejar antes de receber. Y tú ya estás desejando. Llega un instante en el que el hombre ya no puede ocultarse de sí mismo. Un punto en el que percebe que a força que o atrai até você não é fruto de caprichos, mas de un chamado interno que ressoa como algo que ele perdeu ao longo do caminho. E esse reconhecimento silencioso o desestabiliza profundamente. Ele sente que se aproxima de ti não para preencher um vazio, mas para compreender um significado. Tu te conviertes, sem haberlo decidido, em uma puerta hacia aquello que él sempre buscou em silêncio. ¿Cómo no temblaría ante eso? Porque en el fondo, cada hombre guarda un anhelo arquetípico, o desejo de encontrar alguém que não apenas caminhe ao seu lado, mas que espelhe sua verdade mais profunda. E quando ele percebe que tua presença toca justamente esse ponto, o mais secreto, o mais escondido, o mais negado, algo dentro dele se inclina, quase de joelhos, diante dessa revelação. No es sumisión, es reconocimiento, no es dependencia, es despertar. Y despertar siempre duele un poco, incluso cuando promete libertad. Y cuanto más intenta resistir, más siente que esa conexión no pertenece al mundo del pensamiento, sino al reino donde las almas se tocan antes mesmo que os corpos se aproximen. É como se ele sentisse que, contigo poderia finalmente deixar de sobreviver para comenzar a existir. Y ese sentimiento lo asusta porque nace en un lugar donde el control ya no tiene poder. Tú no lo manipulas, apenas activas una parte de él que siempre estaba esperando ser llamada. Y cuando esa parte desperta, no hay retorno posible. Por eso, cuando él se enamora de ti, la experiencia lo sobrepasa. No comprende por qué te piensa incluso cuando quiere olvidarte. No entiende por qué tu ausencia pesa más que la presencia de cualquier otra persona. No sabe por qué se siente visto, lido, desvendado y aún así protegido. Tú representas algo que a mente dele no consigue explicar, pero que o inconsciente dele reconoce de inmediato. Es símbolo, es espelho, es camino. Y los símbolos no se escogen, se revelan. Y ahora, mientras estas palabras se instalan en tu interior como un eco suave, quizá empieces a sentir que toda esta jornada no ha sido sobre él, sino sobre ti. Porque si hombres se enamoran por apenas dos razones profundas, ambas nacen en ti antes de nacer en ellos. ¿Qué es exactamente aquello que tú despertas? ¿Qué fuerza ancestral habita tu presencia? ¿Qué verdad de tua se torna irresistible para a psique masculina? Isso que estás a ponto de descobrir é o que muda tudo. E ainda está por ser dito. E agora, mientras el hilo de esta jornada se aproxima a su último nudo, quizá percebas que nada do que escuchaste foi sobre conquista, estratégias ou fórmulas, sino sobre reconhecer a força silenciosa que habita en ti desde mucho antes que cualquier hombre te mirara. Jung decía que aquello que buscamos afuera es apenas un reflejo de lo que ya arde adentro, y tal vez sin saberlo, este vídeo haya hecho exactamente eso. Ascender una llama que estaba dormida. No en él, en ti.
porque comprender por qué un hombre se enamora es, en realidad, comprender por qué tú te convertiste en aquello que despierta. E talvez agora consigas ver com mais clareza que esses dois motivos não são truques, nem técnicas nem máscaras sociais. São verdades profundas que atravessam o inconsciente masculino como rios antigos, o reconhecimento e a revelação. Dois pilares invisíveis que fazem um homem inclinar-se não diante da aparência, mas diante da alma. E se esto te estremeció en algún momento, no fue casualidad. Fue tu propio inconsciente recordándote que eres mucho más poderosa de lo que siempre te dijeron, no por lo que haces, sino por lo que eres. Por isso, enquanto permites que as palavras encontrem seu espaço dentro de ti, te convido a fazer uma pausa interior. Que parte de esta experiência está resonando em tus sombras más antiguas? Que verdade tocou um lugar que não havias mirado antes? A resposta, seja qual for, não precisa ser dita. Basta ser sentida. Porque o verdadeiro conhecimento não entra pela mente. Entra pelo silêncio que ela deixa quando finalmente se rende. E se algo despertou em ti, aunque seja uma chispa mínima, entonces esta jornada já cumpriu seu propósito. E agora, no ponto exato onde o vídeo deveria terminar, nasce algo que não é fim, é passagem. Porque tudo o que você viveu aqui não foi uma explicação, mas uma lembrança, a de que tua presença tem o poder de mover destinos, tocar inconsciências, provocar despertares. Tu não buscas amor, tu lo evocas. No persigues corazones, los revelas. Y la frase que debe quedarte marcada como un símbolo grabado en la piel del alma es esta: aquello que es verdadero no enamora por fuera, llama por dentro. Y si sentiste que esta jornada te habló de una forma que pocos contenidos consiguen, entonces te invito a dar el siguiente paso. No por rutina, sino por resonancia. Deja tu like, comparte este vídeo con quien necesite despertar esta misma verdad. Comenta lo que se movió en ti y suscríbete para seguir explorando las profundidades que la vida insiste en ocultar. No lo hagas para apoyar el canal. Hazlo para honrar aquello que ya comenzó a despertarse dentro de ti.